Pessoal do sétimo ano, tudo bem? Aqui é professor Ayrton Neto, mais uma vez com vocês nessa nossa videoaula. Nós estamos conferindo a unidade 3. Hoje nós vamos corrigir, ver as respostas da página W14, que já foi passada como tarefa de casa. Nós vamos ter uma atividade de leitura e também vamos aprender duas estruturas em inglês que a gente usa para comparar coisas equivalentes e também uma outra estrutura que a gente usa para dizer que tem mais ou menos que o suficiente de alguma coisa, certo? Vamos lá? Todo mundo preparado? Vamos começar nossa aula. Bem, então vamos começar pelo gabarito da página W14. Uma das questões que passaram foi essa aqui, ó. Complete the sentences with have or has. Lembre-se de que nós usamos has para he, she, it e have para os outros pronomes, dando a ideia de obrigação. Então, número 1 já está feito, como exemplo, my dad has to speak English at work. Meu pai tem que falar inglês no trabalho. My dad, meu pai, ele. Por isso que eu usei o has, tá certo? E aí, no item 2, eu tenho you, então é have. No item 3, é uma pergunta, eu tenho you, eu uso have. Item 4, my mom. My mom, como está na negativa, coloquei o doesn't. Quando eu uso o auxiliar, lembre-se na negativa, quando eu uso o auxiliar, o que acontece? O verbo não se altera. Então, my mom doesn't have. Preste atenção que aqui no item 2, you don't have, porque foi you, certo? No item 5, a soccer player. A soccer player é um jogador de futebol, uma jogadora de futebol. Então, é he or she has. E o item 6, teachers. Presta atenção, não é teacher no singular, não é he, she, tá? É teachers. Então, é they. Se é they, a gente usa have. Está dizendo que Ellie, Jake e Ben trabalham no Bluebell Bakery, certo? É a padaria Bluebell. E o que é que eles têm que fazer hoje? Aqui é a lista de tarefa que eles têm que fazer, certo? Então, você vai completar as frases com a forma correta do have to, certo? Então, tá aqui, ó. Hoje, eles têm essas tarefas aqui. Clean the tables, limpar as mesas. Make bread, fazer o pão. Serve coffee, servir café. Take out the trash, lixo fora e make cupcakes. Tá certo? Então, ó, Jake and Ben, se eu pegar aqui o Jake e o Ben, duas coisas que eles têm que fazer junto, ó, make bread. Make bread, eles têm que make bread. Certo? They have to make bread. Number 3, Ellie and Ben, olha aqui, take out the trash. Então a gente olha, take out the trash. Só o Jake tem que fazer isso aqui. Então, Ellie and Ben don't have to, tá? Número 4, Ellie, vamos ver o que é Ellie aqui, ó, clean the tables. Clean the tables, a Ellie tem que. Então, como Ellie é he, she ou it, tá certo? Has to, tá certo? Jake, make cupcakes. Make cupcakes, é só a Ellie e o Ben. Então, Jake doesn't have to make cupcakes, tá certo? Não é don't, porque Jake é he, no caso he, ele, tá certo? Essa outra questão, a questão 3, você vai completar as perguntas com a forma correta do have e os verbos. Olha só como é o primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho o sujeito, we, eu tenho o verbo do, não é o auxiliar, tá certo? E aí, ó, exercise 5, Mr. Jones. Então, ó, do we have to do exercise 5, Mr. Jones? A gente tem que fazer o exercício 5, senhor Jones, tá certo? E aí ele respondeu, no, se é no, you don't. Just do exercise 3, please. Tá certo? Então, o que você vai prestar atenção nessa questão aqui? Your dad, o sujeito, e o outro verbo, where, tá? Se é your dad, é he. Se é he, a pergunta começa com does. Sujeito, your dad, e o verbo, wear. Does your dad have to wear? Seu pai tem que vestir. E aí você responde, tá? Yes, he does. Tá bom? Mesma coisa, ó. I não é does, é do. E o verbo é go. Do I have to go? Ok? E aí você diz yes, you do. Você faz a pergunta com do, a resposta vai ser com do. Você faz a pergunta com does, a resposta é com does. E aí o item 4, you
Take, do you have to take, ok? A questão 5, doctors work, do doctors, ok? Lembra que é plural, então é they, tá certo? They. E the president, o presidente, ele ou ela. Então, does the president have to clean his house? Ok? E aí vai dizer, no, he doesn't. Não, não tem que limpar a casa dele, ok? Ele tem pessoas para fazer isso para ele. Para a nossa sessão de reading, ok? Reading, a leitura. E antes da gente ler o nosso texto, olha para essas 3 fotos aqui e responde essa pergunta. Is that really a job? Isso é realmente, isso é de verdade, para valer, um emprego? Será que alguém tem o emprego de ir às compras secretamente? Será que alguém é pago, é um emprego para dormir? Será que existe um emprego para provar comidas? Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Pausa o vídeo aí, responde e depois passa para a leitura. Olha o que nós vamos fazer aqui. Presta atenção no que nós vamos fazer aqui. Nós vamos acompanhar a leitura. Eu vou colocar o áudio para você ler, tá certo? Acompanhando essa leitura, tá certo? Vamos lá. Track 26, Unit 3. To drive around the country. Então, olha o que está dizendo o texto A. A Lucy ama compras. De fato, é o trabalho dela. Ela é uma compradora misteriosa. As lojas pagam ela para dirigir ao redor do país, tá certo? Fingindo ser um cliente real. Ela não tem que comprar qualquer coisa, mas ela tem que anotar e responder, né, perguntas a respeito da experiência dela, certo? As perguntas não são difíceis, a Lucy diz. Muitas das respostas são sim ou não. Por exemplo, os vendedores foram amistosos, foram amigáveis, tá certo? Mas você tem que respondê-las rapidamente. E eu geralmente trabalho 7 dias por semana. Então vamos ver o emprego B. B. Is this learning how? Então, é esse o emprego dos sonhos? Candy é um dorminhoco, posso dizer assim, uma pessoa que dorme profissionalmente. Alguém paga ele para dormir. Ele trabalha para novos hotéis. Antes deles abrirem, eles precisam de pessoas para testar os quartos. Então, o Candy tem que dormir em cada um. As pessoas acham que é um trabalho fácil, diz o Candy. Mas eu tenho que descrever minha experiência por exemplo, para os blogs dos hotéis em muitas línguas diferentes. Ok? Também, eu nunca estou em casa, quase nunca estou em casa. Eu odeio isso. Vamos ver o emprego sim. C. She's an ice cream taster. Says, I take around
Olha só, o trabalho da Hannah é delicioso. Ela é uma pessoa que saboreia, que prova sorvetes. Claro que o trabalho dela é mais difícil do que isso. A Ana é uma cientista de comida. Ela cria novos sabores de sorvete. E ela diz: Eu viajo o mundo todo para encontrar novos sabores. A Ana diz: Eu provo cerca de 60 tipos diferentes de sorvete todo dia. Mas isso significa que eu tenho que exercitar e comer muita, tenho que me exercitar e comer muita comida saudável em casa. E agora vamos responder as questões, questão 2 e 3 relacionada ao texto, tá? Você vai marcar, escrever A, B ou C nas respostas aqui nos itens e na questão 3 você vai responder essas perguntas. Eu vou te dizer o que significa cada item, cada pergunta, você pausa o vídeo e responde aí no seu livro, tá? Em quais trabalhos você precisa de um carro? De um carro. Lembra? Trabalho A, tá certo? Ela tinha que viajar para visitar as lojas, tá certo? Visitar diferentes países. Precisa ser bom em escrita. Precisa pensar sobre a sua dieta. Precisa saber vários idiomas. Geralmente responde perguntas com uma palavra. Então você acha que lembra quais são esses empregos e você faz a correspondência. Na questão 3, você vai responder essas perguntas. A pergunta 2. Why does Lucy say the questions are easy? Por que que a Lucy diz que as perguntas são fáceis? Where does Candy work? Onde o Candy trabalha? Questão 4. What does Candy not like about his job? O que que o Candy não gosta a respeito do trabalho dele? What is Hannah's job? Qual é o trabalho da Hannah? E why does Hannah need to stay in shape? Pausa o vídeo, responde aí que eu mostro a resposta. Então, ó, confira suas respostas. Aqui estão as respostas. Pausa o vídeo, confere, ok? Tenho certeza que você acertou todas. E agora, pessoal, agora nós vamos para a parte de gramática, grammar, ok? As duas estruturas que eu falei para vocês são not as, adjective as, ou to, mais adjective, ok? Ou not enough, ok? Certo? A gente vai ver bem detalhado, bem direitinho. Fica tranquilo, que eu tenho certeza que você vai entender tudo. Bem, a primeira estrutura é not, ok? As, adjetivo, adjective, plus as, ok? As plus adjetivo plus as, ok? Quando é que a gente usa isso, professor? A gente usa para dizer que duas coisas são similares ou equivalentes. Eu coloquei o exemplo, you're as hardworking as your sister. Você é tão trabalhador quanto a sua irmã. Ou seja, você e sua irmã são ambos trabalhadores. Mesmo nível, tá certo? Vocês têm o mesmo nível. Então, o que vai mudar aqui, ó, eu posso dizer you're as beautiful as your sister, you're as old as your sister. Qualquer adjetivo aqui que eu queira comparar duas coisas. É o seguinte, a estrutura not, veja que eu incluí o not na frente, tá? A gente usa not as mais adjetivo, mais as para dizer que duas coisas, se antes era equivalente, eu coloquei o não, é para dizer que elas são diferentes. E aí eu coloco o exemplo, my dad is not ou isn't as easygoing as my mom. É a mesma coisa que eu dizer my dad is less easygoing than my mom. Meu pai não é tão tranquilo como a minha mãe. Meu pai é menos tranquilo que a minha mãe. Tá? Uma outra forma de dizer isso é my mom is more easygoing than my dad. Minha mãe é mais tranquila do que o meu pai. Seguinte, nós vamos responder algumas questões. Essa questão, ela tem um listening e eu vou colocar para você escutar, tá certo? E a pergunta que você tem que responder é: Who is the best at cooking? Quem é o melhor na cozinha, em cozinhar, no ato de cozinhar, tá certo? Então escuta aí como é que é. Acompanhe a conversa, acompanhe o diálogo com o áudio, ok? Vamos lá.
Awesome cook. There's Ok? Responde aí e a gente confere já já a resposta. O outro exercício que a gente vai fazer, ó, exercício 2, você vai completar a tabela e usa a conversa a conversa que a gente acabou de ver para completar, tá certo? Pausa aí, faz, que eu vou mostrar as respostas já já. A próxima questão, você vai completar as frases com a estrutura que a gente acabou de ver, certo? Primeiro exemplo já está feito. Tá colocando o adjetivo aqui entre parênteses, tá certo? E aí, ó, vai dizer, that dog is, olha só, o cachorro. Tall é alto, tá? That dog is as tall as him, is really big, tá certo? Aquele cachorro é tão alto quanto ele é realmente grande. E aí você vai colocar aqui, usar os adjetivos, tá? Para fazer a comparação. Olha, presta atenção no contexto, porque o contexto pode mudar, vai fazer com que você diga que é diferente ou você diga que é igual. Já já eu coloco as respostas para você. Olha, se você não pausou o vídeo, já continuou, pausa agora, não olha para as respostas, faz o exercício, tá certo? Mas, para quem já fez, tá aqui o item 1, a resposta é Casey, ok? Casey, ela é a melhor na cozinha, tá certo? E aí, ó, a tabela fica completada dessa forma. Sam's pizzas are as good as pizzas from a restaurant. They're both great. Ou seja, as pizzas do Sam são tão boas quanto as pizzas de um restaurante. Elas são ambas ótimas, tá certo? Isso é para dizer que é similar, são iguais, mesmo nível, tá? Mas para dizer que são diferentes, tá certo? Sam is not as good as Cassie at cooking. Cassie is better than cook than Sam. Ok? Então, Sam não é tão bom quanto a Cassie na arte de cozinhar, tá certo? Ok? E aqui na questão 3, veja só. My cold is. It was yesterday, ó, do que era ontem, tá? Então, ó, I was in bed all day yesterday. Eu estava na cama o dia todo ontem. Então, se eu estava na cama o dia todo ontem, ok? Ele vai dizer que o meu resfriado não, não está tão ruim quanto estava ontem, tá certo? Por isso que ele usou a estrutura na negativa, tá certo? Meu resfriado não está tão ruim quanto estava ontem. No item 3, ele diz, ó, I can never sleep in cars, they are not as comfortable as trains. Diz que eu nunca consigo dormir nos carros. Eles não são tão confortáveis quanto os trens, tá certo? Veja que não tanto faz o adjetivo ser de uma sílaba, como o adjetivo ser mais de uma sílaba, a regra é a mesma da estrutura, tá? My new phone is my old one. There's no difference. Olha aqui, ó, tá dizendo que não tem diferença, já deu a dica. Se não tem diferença, a estrutura é as, adjetivo mais as, não tem o not, ok? Item 5, I'm okay at art, but I'm not good as my sister, ok? Eu sou bom em arte, mas, ou seja, vai dar uma ideia contrária, né? Eu sou bom, mas, então eu não sou tão bom quanto a minha irmã. Item 6, your computer is not as fast as mine. Mine is the new model and yours is the old one. Olha a dica que está aqui, ó. O meu é o novo modelo e o seu é o modelo antigo. Então, o seu computador não é tão rápido quanto o meu. Eu espero que você tenha acertado todas as respostas aí, ok? A outra estrutura, gente, a outra estrutura é to or not enough. Veja só, to mais o adjetivo significa mais que suficiente ou necessário, certo? Então, o exemplo que tem aqui, I can't be an actor, I'm too shy. Eu não posso ser um ator, eu sou tímido demais, ou seja, eu tenho mais timidez do que eu preciso. Geralmente, nós usamos essa expressão, to mais um adjetivo, para dar uma ideia de uma coisa ruim. É mais do que o necessário, mas não é bom, ok? Too bad, muito ruim.
I'm too shy. Não tem alguma coisa errada em ser tímido? Não tem. Mas, quando eu tenho timidez demais, isso não é bom. Nem sempre algo que a gente tem demais é bom. Então, quando eu quero dizer que eu tenho algo demais, mas não é tão bom, eu uso a expressão too mais o adjetivo. Agora, eu posso também dizer que eu não tenho o suficiente, ok? Que o suficiente, eu não tenho o suficiente, eu não tenho o necessário, é menos que o suficiente ou necessário, tá? I can't be an actor. I'm not confident enough. Okay? Eu não posso ser ator, eu não sou confiante o suficiente, tá? Eu sou muito tímido, eu não sou confiante o suficiente. Eu estou dizendo a mesma coisa, só que no primeiro exemplo eu estou dizendo algo que eu tenho demais e algo que me falta, tá certo? Ok? Não posso ser ator, não sou confiante o suficiente. E agora, tá certo? Nós vamos responder algumas questões. Lembra daquele diálogo do Sam, ok? E da Gabi, ok? Você vai completar aqui essa tabelinha de acordo com o diálogo, tá? E no questão 5 você vai completar as frases com to e os adjetivos, tá certo? Olha para o contexto, você vai descobrir, pausa o vídeo, faz o exercício, que já já eu te mostro as respostas. O outro exercício que você vai fazer, você vai olhar para as fotos. What are people saying? O que é que as pessoas estão dizendo? Você vai completar as frases usando be, que é o am, is or are, tá certo? E o to, ok? Ou então você vai usar o be mais o not enough. O primeiro exemplo já está feito aqui, ó. I'm sorry, but your suitcase. Olha o verbo be, are, too heavy. Ela está dizendo que, ó, desculpe, mas as suas malas são muito pesadas, tá? Olha só, como não é uma conotação bacana que ela dá, por isso que ela usa o too, muito pesadas, é mais que o suficiente pesadas, é muito pesado, é mais do que a gente precisa. Então você vai fazer cada um desses exemplos. Pausa, que já já dou as respostas com as explicações. Agora confere aí as respostas, tá? Da questão 4, read the conversation. Você vai ler, né? Leu? E aí tem exemplo aqui, ó. O exemplo. Sam doesn't want to be a chef. A chef. He's too lazy. Ele não quer ser chefe. Ele é muito preguiçoso, tá? As pizzas do Sam não são grandes o suficiente. Gabi está realmente faminta, tá? As pizzas do Sam não são grandes o suficiente, tá bom? Questão 5, você vai completar, e aí tem o primeiro exemplo está feito aqui. $500, you can have that phone, it's too expensive. R$ 500, certo? 2.500, $500, perdão, quase R$ 2.500 hoje. Você não pode ter esse telefone, você não pode comprar esse telefone. É muito caro, tá? É muito caro. Ok? Número 2, we can't pick up all your friends. Our car is. A gente não pode pegar todos os seus amigos. Nosso carro é o quê? Muito pequeno, tá? I don't have a blog. My life is too boring. Okay? Eu não tenho um blog. Minha vida é muito entediante. Número 4. I'd like to live in the mountains. Cities are too noisy, ok? Eu gostaria de viver nas montanhas. As cidades são muito barulhentas. E a outra questão, a questão 6. Olha só o que o rapaz, o funcionário do hotel, tá certo? O bellhopper, ok? O que é que ele está dizendo aqui? Na verdade, parece funcionário não do hotel, mas funcionário do cinema, né? Então, you aren't old for this movie, ok? Você não é. Tá faltando aqui o enough, tá? Ficou a resposta faltando aqui porque não coube no quadrinho, tá? You aren't old enough, ok? Enough for this movie. For this movie. Você não é velho o suficiente, você não tem idade para esse filme, tá? Your diet is too unhealthy. Olha cá, cara gordão, certo? Então a sua dieta é muito não saudável, né? Não é boa, não tá boa a sua dieta, ok? Difícil traduzir essa palavra para o português. He isn't polite for this job. Ele não é educado, ok? Enough. Mais uma vez faltou enough, tá?
e não é educado o suficiente para esse trabalho. Tenho certeza que você acertou todas. Aqui você já está craque no assunto, ok? Uma tarefinha de casa para você, página W15, ok? É no workbook. Está lá a página 15 do workbook ou página W15, tá certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado e até a próxima, se Deus permitir. Tchau.